colegas da Tram Brasil, de ar e na terra. Estamos aqui reunidos numa ocasião especial. Desta vez, através da eletrônica, porque nos anos anteriores ainda eu tinha algum tempo para percorrer algumas das bases e ter um diálogo franco e objetivo com todos os nossos funcionários de qualquer categoria, desde o posto mais humilde até os mais importantes. Hoje estamos aqui outra vez, agora reunidos com vocês, para interpretar mais um problema de uma crise na aviação brasileira e procurar diagnosticar a situação e fazer uma análise profunda com buscas a soluções para a Tram Brasil, como no passado já ocorreu. Ao longo dos nossos 36 anos, nós tivemos aproximadamente, eu não cheguei a contar quantas, mas no mínimo umas 10 crises severas e talvez umas outras tantas crises menores. Nós sempre vencemos. Vencemos apesar das intrigas, apesar de todas as forças contrárias a nosso sistema. A ponto de eu achar hoje que a Tram Brasil passou a ser um estado de espírito para nós todos. Ano que vem eu vou completar 50 anos da primeira aviação como piloto. E nesses 50 anos que eu passei a conviver numa cabine de comando, eu jamais perdi a fé na aviação comercial brasileira. Sempre entendi que a aviação comercial brasileira é um resultado, uma consequência, uma decorrência da aviação mundial. Mas dentro da aviação brasileira, eu sempre acreditei que havia espaço para empresas sinceras e dedicadas como a Tram Brasil. Hoje estamos numa crise e muitos de vocês, eu compreendo, possam ficar aflitos, mais ou menos aflitos. O que será da Tram Brasil com essa conjuntura, com esse problema da VASP, com um novo acionista fora da aviação, procurando fazer o que está fazendo? Eu direi, é a mesma coisa. A Tram Brasil, ela vai vencer, como venceu no passado, mas agora requer um pouco mais de nós. Requer um pouco mais de confiança, que era necessária, mas agora, para ser suficiente, tem que ser maior. É preciso um pouco mais de fé, um pouco mais de crença e, sobretudo, maior dedicação ainda ao trabalho e maior competência de cada um de nós na busca da equação que nós encontramos na nossa estratégia: qualidade e eficiência. Só com qualidade e eficiência a Tram Brasil pode vencer a partir do século XXI. Não existe a mínima possibilidade desta empresa permanecer no mercado se não estiver absolutamente capacitada com recursos humanos e materiais de eletrônica que significam agora o desafio para a aviação mundial. No Brasil, depois de quase 56 anos, a VASP foi privatizada. Mas foi privatizada há 6 meses apenas, e a sua privatização não ocorreu no âmbito da aviação. Os novos dirigentes da VASP, ou pelo menos os seus controladores, são pessoas fora do mundo do transporte aéreo. E é por isso que nós estamos vendo estarrecidos esse tipo de campanha suicida para disputar passageiros de uma forma desleal, que é um cenário que nós pensávamos que não existisse mais a partir dos anos 50. Mas nós da Tram Brasil
temos confiança, e sempre tivemos, de que vamos enfrentar essas episódicas situações de adversidade. Mas uma coisa é importante, e é fundamental para nós. Se o que eu vou dizer agora, não persistir de uma forma ampla, aí sim o nosso risco aumenta, mas por fatores internos. O que é mais importante hoje para mim, como fundador da Transbrasil, é ver a coesão e a fé dos nossos companheiros de trabalho, nossos colegas. Vez ou outra, como agora, como no passado ocorre, pessoas descontentes procuram disseminar a discórdia. Interesses contrariados pessoais, eventualmente. Eu faço um apelo para todos vocês, todos, sem exceção. Comportem-se com coleguismo, com lealdade para com seus colegas. Comportem-se com união, com coesão, com fé. Procurem o diálogo entre si e o diálogo entre nós todos. E só este caminho é que nos leva a nos dar a força para vencer os nossos inimigos externos. Nós não podemos ter inimigos internos, absolutamente. Vamos em frente, com fé e esperança. Nós temos tudo para vencer. Como vai ser daqui para frente explicado. Tudo começou em 1978. O governo americano instituiu o ato de desregulamentação da aviação comercial. Naquele momento estava colocada mais do que uma nova regra às companhias aéreas americanas. Era o primeiro passo para uma verdadeira revolução na aviação comercial em todo o mundo. Inaugurava-se a era da livre competição entre as empresas aéreas. Hoje, os Estados Unidos são responsáveis por 55% do tráfego aéreo mundial. Mais da metade dos aviões que estão voando neste momento ou estão cumprindo trechos domésticos naquele país ou estão entrando ou saindo dos Estados Unidos. A liberação da competição entre as companhias aéreas seguiu uma regra simples. Cada empresa estava livre para escolher para onde voar, na frequência que desejasse, utilizando equipamento de sua escolha e, o mais importante, cobrando o que quisesse. Repetindo, cobrando o que quisesse. O resultado imediato da liberação foi o crescimento das frotas e o surgimento de novas empresas. Em 1978, existiam 32 empresas operando comercialmente nos Estados Unidos, ligando sem escalas mais de 24 mil cidades. Em 1985, 45 companhias aéreas, com mais de 20 jatos cada uma, ligavam 106 mil cidades sem escalas. Um crescimento de mercado por volta de 40% em poucos anos. Mas não demorou também para as primeiras nuvens negras surgirem nos céus abertos dos Estados Unidos. Com o crescimento do mercado, as empresas começaram a brigar pelos passageiros. Iniciou-se uma guerra de promoções, com excesso de ofertas no ar. A cada dia, os preços estavam cada vez mais baixos. Era possível, por exemplo, ir de Miami a Orlando por apenas $29. Ou voar de Nova York a Bruxelas por $99. As novas companhias, como a People Express e a New York Air, não paravam de lançar descontos brutais. Nunca houve tantas possibilidades, inovações de marketing, propaganda e promoções. Mas essa festa verdadeiramente pagã, um dia ia acabar e mal. As grandes e tradicionais companhias, como a Delta, a American, a United, resolveram comprar a briga e também baixaram os preços, mas ao contrário das novas empresas, sem abrir mão do padrão de qualidade dos seus serviços, da pontualidade, da regularidade. Com posições financeiras sólidas, operando com aeronaves mais modernas, o resultado não poderia ser outro. As novatas, as briguentas, começaram a entrar em parafuso. Umas faliram, outras foram incorporadas pelas grandes. Como um tornado, elas surgiram, fizeram barulho e desapareceram para sempre. Mais uma vez, o mercado americano mudou. Hoje são apenas 21 empresas operando, das quais somente 8 são responsáveis por 89% de todo o tráfego.
São elas American, United, Delta, USA, Northwest, Continental, Pan Am e TWA. As mega empresas operando com frotas entre 250 e 500 aeronaves. E novas mudanças ainda virão. A Pan Am e a TWA correm o risco de serem absorvidas ainda este ano pelo United e pela American, respectivamente. De tudo isso, fica uma grande lição para nós aqui no Brasil. A livre competição exige competência. Quem manda nos céus abertos é o passageiro. Com o poder de escolha, o passageiro exige não apenas preço, o passageiro exige também qualidade. Ofertas mirabolantes podem ser interessantes para o bolso do passageiro, mas nem sempre são positivas para a imagem da empresa. O passageiro sabe e sente que a empresa, para oferecer preços assim tão baixos, deve estar economizando em alguma coisa. E daí começa a desconfiar até mesmo da segurança da aeronave. Quem ofereceu qualidade e preço justo continua voando. Quem ofereceu descontos e descontou no passageiro foi para o chão e dele não mais saiu. A exemplo dessas mudanças nos Estados Unidos, o continente europeu também passa agora por um processo semelhante de aglutinação em torno das empresas mais fortes. Começam a despontar as mega empresas europeias, numa espécie assim de prévia do que será a Europa unificada em 92. Hoje, é possível na Europa, por exemplo, decolar de uma pequena cidade do interior da Suécia, voar até Copenhague, de lá até Los Angeles, finalmente prosseguir por uma cidade com não mais de 10 mil habitantes, com um assento marcado em todos os trechos, boarding pass na mão, sem preocupação com a bagagem. Fato que só é possível graças à informatização do transporte aéreo, que é uma tendência universal e irreversível. Para se ter uma ideia da importância da informatização, Robert Grandal, que é o presidente da maior empresa aérea do mundo, American Airlines, define a situação da seguinte maneira, abrindo aspas: existem dois tipos de empresas aéreas, as que possuem sistema de reservas computadorizado e as que não possuem tal sistema. E completa ele: as primeiras são águias que voam alto, as segundas são patos que já morreram e não foram avisados. 1991 é o ano da maior crise de toda a história da aviação. De toda a euforia dos últimos 4 anos, quando foram encomendados 3.791 jatos novos, experimentamos um momento de profunda reflexão. A crise no Golfo aumentou as incertezas, diminuiu sobremaneira a quantidade de passageiros. Com a disparada do preço do querosene de aviação e a recessão no mercado americano, o radar começa a apontar uma grande tempestade aí na frente. A British Airways já demitiu 4.600 funcionários. A US Air mandou embora 3.600. A Air Canada, a Pan Am, TWA, Canadian, KLM segue o mesmo caminho das demissões. Há cancelamento ou atraso na entrega de aviões. Empresas de leasing disputam clientes assim no tapa. Então, 1991 é decisivo no mundo inteiro, inclusive ou principalmente aqui no Brasil. 13 anos depois da desregulamentação americana, o governo brasileiro, ainda relutante, ensaia passos ainda desajeitados nessa mesma direção. Ventos de mudanças começam a soprar no Planalto. Aos poucos, vamos apalpando a livre competição, o fim dos cartéis, o fim dos cartórios. Enfim, a economia de mercado está no ar. Os reflexos na aviação são imediatos, estão em pleno processo. A TAM passa a operar com jatos em rotas antes exclusivas das grandes empresas. A VASP vem aí, agora privatizada. A Portaria 88, que limitava a participação da Varig Cruzeiro no mercado doméstico,
em até 40%, a portaria já está cancelada. A TNT Sava e a Itapemirim Cargo dão início às suas operações. A Air Brasil, da Líder, começa a operar voos entre São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E, finalmente, cai o monopólio das rotas internacionais. Depois de 29 anos de exclusividade da Varig, a Transbrasil começa a voar regularmente para Miami e Orlando. Na esteira desta conquista, vem também a VASP com sua rota internacional para Buenos Aires. Num mercado assim com tantas mudanças, é preciso estar realmente atento, sempre atento. As oportunidades estão aí, para quem souber aproveitá-las. E a Transbrasil tem todas as chances de fazer isso. É o que nós vamos ver aqui e agora. Desde que voltou às mãos do seu fundador, a Transbrasil está voando alto. A intervenção, como todos sabemos, foi um grande equívoco. Sofreu intervenção justamente a companhia aérea, que apresentava os melhores resultados. Para se ter uma ideia, nos últimos anos, as empresas comerciais do Brasil acumularam uma dívida de 3 bilhões de dólares em bloco. Desse montante, a Transbrasil é responsável por apenas 6% do total devido, enquanto sua participação no mercado, somando-se às rotas domésticas e internacionais, a participação é de 12%. No ano passado, no mercado doméstico, só a Transbrasil apresentou o crescimento real, passando de 20% para 23% de participação, ou 23% do bolo. Fomos também a companhia aérea mais eficiente na utilização de aeronaves, custo por assento quilômetro e outros indicadores. Somado a tudo isso, existe um outro fator determinante de nossas idas e vindas. A Transbrasil é a única empresa aérea nacional que depende apenas do talento e da dedicação dos seus funcionários, a única. Porque a VASP, até alguns meses atrás, na condição de estatal, recorria aos cofres públicos para sanar suas finanças. E a Varig, com monopólio de linhas internacionais, tinha uma segura captação de moedas fortes, mesmo com as tarifas congeladas por 15 meses aqui dentro, como aconteceu no Plano Cruzado. Ninguém congelou as tarifas lá fora. Naquele momento, a Transbrasil teve 100% de sua receita congelada. A Varig apenas 30%. Mesmo assim, a Transbrasil, será que está em crise? Sim, claro, está em crise, como toda a aviação comercial brasileira. Ela está se ajustando aos novos tempos. Como reflexo do que acontece no mundo inteiro, ela está preocupada em superar as suas dificuldades e o mais rapidamente possível. Para isso, ela conta com 2 trunfos. Primeiro, investir em plena crise, para sair dessa crise por cima. Segundo, a coesão dos funcionários, de todos os funcionários, com a mesma garra que fez a Transbrasil superar tantas dificuldades no passado. Não menos complexas do que as dificuldades que a empresa enfrenta hoje. A Transbrasil tem razões de sobra para estar otimista. E é justamente esse mesmo otimismo que deve estar presente em cada ação, em cada atividade de cada um de nós. A Transbrasil se orgulha em ter a frota mais jovem do país e uma das mais jovens do mundo inteiro. Ela foi a primeira empresa a trazer o conforto do turbo-hélice pressurizado para o Brasil, a primeira a colocar o Bandeirante em operação regular, a primeira a voar só jato puro, na época com a maior frota de Boeing 727 da América Latina. É também a primeira a colocar em operação o Boeing 767-200 na América Latina. E logo mais estará completamente informatizado. Vem aí os computadores de última geração Unisys, que é um passaporte para o século XXI. Esse pioneirismo não vai parar por causa da crise de hoje. Estão chegando mais 3 Boeing 767-300ER, que é a mais avançada versão da família 767. Eles serão utilizados nos voos internacionais, substituindo os atuais 767-200, que passarão a operar prioritariamente nos voos domésticos.
E a dar conta do seu crescimento no mercado internacional, a Transbrasil já encomendou junto à Boeing novos aeronaves, no valor de 1,8 bilhão de dólares. Serão mais 8 Boeing 767-300ER e 5 777. Aliás, o 777 é o maior birreator do mundo. Ele terá a Transbrasil como uma das empresas lançadoras. E só mesmo uma empresa forte que tem crédito pode fazer e ver realizada uma encomenda desse porte. No dia 15 de junho de 1990, às 10 horas e 15 minutos, um voo da Transbrasil colocava por água abaixo um monopólio de 29 anos. Estava inaugurada a primeira rota internacional da Transbrasil. Iniciava o voo para Miami e Orlando, como a primeira companhia aérea a ligar essas cidades a São Paulo diariamente, sem escalas. É a segunda empresa de bandeira brasileira nos Estados Unidos, fazendo de tudo para ser a primeira opção do passageiro. Recentemente foi designada como a segunda empresa aérea brasileira a operar em Nova York. E agora, em junho, vai inaugurar, com a presença do presidente Fernando Collor de Mello, uma rota pioneira: Rio, São Paulo, Brasília e daí sem escalas direto para Washington. Dependendo de aprovação governamental, ainda poderá voar já em 1992 para a Áustria, prosseguindo dali uma vez por semana para Moscou. Breve, o arco-íris brasileiro estará brilhando nos céus de todo o mundo. Em resumo, a Transbrasil quer voar ainda mais longe. A Transbrasil quer ser a águia que voa mais alto. Como vocês viram, nós temos carrada de razões para sermos otimistas. Mas um otimismo realista, fundado no nosso passado e no nosso trabalho. Fundado nas inovações que a Transbrasil fez desde que nasceu. Fundado na renovação da frota que está fazendo. Esse otimismo fundamentado em toda a sua reorganização em curso, na conquista das linhas internacionais, na contratação de aviões que vão atravessar o século XXI. Todo esse otimismo, entretanto, depende, de todos nós, de nossa união, do nosso esforço e da nossa dedicação. Eu estou voando há 50 anos, meus colegas, e não perdi a fé no voo, na esperança de dias melhores para a própria Transbrasil. O que nós precisamos internamente é dessa coesão que eu falei. Nós precisamos conversar mais entre nós. Precisamos de maior diálogo, como já dissemos em várias ocasiões. A Transbrasil sempre venceu as suas dificuldades e os desafios de existência e de sobrevivência, porque sempre contou com a dedicação e o esforço dos seus funcionários. Eu costumo dizer que do capital da Transbrasil, o que mais desponta é o capital humano, são os seus funcionários. Sabemos que as dificuldades de hoje se repetirão amanhã. Voemos para a frente, todos nós. A voz de comando é esta: toquemos para a frente, para o alto, com fé e esperança. Todos unidos e coesos, vamos vencer mais uma vez. Voa, Brasil! Voa, Transbrasil! Tráfego Guarulhos, Transbrasil 304, pronto para copiar, destino Brasília.
Ok, Brasil 304 Alfa está aprovado para Brasília, nível 390, Aper Whisky 2. Subida Bom Sucesso 1. Mantenha a restrição de nível 070 até 5 milhas após bloqueio de Bom Sucesso. Controle 119.4, transponder Alfa 4302, Brasil 304. Ciente. Ok, Brasil 304, livre